Cara, sabe aquela sensação de que hoje em dia, até no quesito dos relacionamentos, do amor, vem com data de validade? A primeira oportunidade eu tô chamando de vida, porque a mãe tá on e o foco é o gol. Pois é, eu reparei isso e possivelmente você também já reparou, e não é exagero da nossa parte. É só olhar ao redor aí. Quantos casais você conhece que realmente ficaram juntos por décadas, atravessando altos e baixos sem desfazer a primeira crise? Hoje a gente está vivendo numa era onde as pessoas entram em relacionamentos já com o pé atrás, já esperando a bomba explodir. E não é paranoia na cabeça deles, principalmente quando é relacionado ao homem médio brasileiro. Será mesmo que ainda vale a pena ter relacionamentos nos moldes de hoje em dia? Aquele homem médio, aquele cara comum, trabalhador, CLT da vida, que não tem uma conta bancária, Y ou aquilo. Será que vale mesmo a pena investir seu tempo, sua qualidade de vida, sua energia, seu dinheiro e emocional num relacionamento que pode acabar da noite pro dia porque você fez alguma coisa que a outra parte não gostou? Você agradou ela 99 vezes, mas uma vez ela não agradou e o relacionamento está em risco. Por que vai me deixar? O que mudou? O que você viu? Você tá me assustando, bro. Então, se esse tema te interessou, fique comigo até o final, porque eu vou falar para vocês a minha opinião sobre tudo isso e também, lógico, baseada em dados para comprovar isso e explicando para vocês será mesmo que vale a pena namorar, ter qualquer tipo de relacionamento nos dias de hoje, especialmente para o homem médio, o homem comum. Então, deixe nos comentários se você acredita que vale a pena ou não sobre tudo isso. Bom, então para começar, para mim o mais curioso, hoje praticamente entrar no relacionamento, você já entra esperando o fim, né? E é como se todo mundo meio que vivesse com um pé atrás sobre tudo, né? Tipo, com medo de se doar demais, ou de ser uma coisa que não é, porque sabe que a qualquer momento o outro pode dizer, eu não gostei de tal coisa que você faz e simplesmente ir embora. E quando eu falo isso, eu falo mais na parte dos homens, né? Por exemplo, assim, que eu já fiz vídeo aqui explicando a respeito de homens que têm certos hobbies que não são considerados atraentes, né, para algumas mulheres, na grande maioria das vezes. Se o homem tem um hobby de ficar jogando um videogame ou gosta de assistir desenhos, animes, etc. À primeira vista, quando ele não tá no relacionamento, ele tem esses hobbies normal, etc. E não liga, né? Mas quando ele entra no relacionamento, esse hobby pode sempre ter uma justificativa para um término. Que nem eu já fiz esse vídeo explicando para vocês, que depois vocês podem ver para complementar esse. Então, é como se todo relacionamento que ele tiver, ele nunca vai ser ele mesmo, sabe? Porque sempre ele pode esperar o fim. Qualquer coisa que ele tem, que ele faça, pode ser um viés de término, entende? E tem várias explicações, né? Desde como as pessoas, né, principalmente algumas mulheres, viram os relacionamentos, a comparação de um casal X na internet, um casal Y, a vida que eles têm, tentando transportar pela realidade que ela tem, que ela está tendo. E se você também reparar um pouco, antigamente, né, não totalizando, mas na grande parte das vezes, os relacionamentos, quando tinha alto e baixo, praticamente duravam mais, né? O casal, né, sempre conseguia relevar certas situações do individual de cada um, né? Por exemplo, certas manias, certas atitudes, enfim. Sempre eles tentavam construir algo juntos, né? Construir uma história juntos. Mas o que a gente tá vendo hoje, né, principalmente os jovens, até um pouquinho mais velho, que os relacionamentos não duram, né, praticamente nem 10 anos, né, contando tanto no quesito do namoro, casamento, noivado, não dura nem 10 anos. Porque tem muito a ver com a questão como que a cultura moldou, né, a forma como as pessoas estão vendo os relacionamentos. Que nem eu falei pra vocês, o homem médio, quando vai tentar ter um tipo de relacionamento, é muito difícil ele tentar se encaixar no molde de hoje. Porque eu reparei isso, que tá tendo meio que uma cultura do descarte, né? Tipo, fosse um contrato de aluguel. E quando acontece algum tipo de término, alguma coisa assim do tipo, sempre é colocada a culpa no outro. Nunca vai ser eu, entende? Eu terminei por causa que você não fez isso, ou por causa disso ou aquilo. É meio que a gente tá vivendo, né, no quesito relacionamento, a cultura, tipo assim, do nest, né? Próxima, não gostei de você, tipo assim, eu construí uma história com a pessoa, eu fiz de tudo, eu me doei isso, aquilo, só que uma coisa que eu não fiz ou que ela não gostou, até coisas bobas que vocês sabem, pessoa é descartada, o relacionamento é descartado. Tipo assim, você esqueceu do aniversário do namoro dela, já vai acontecer o término. Você não respondeu uma mensagem em 10 minutos, término. Você curtiu a foto de uma amiga no Instagram, que vocês se conheceram desde a infância, e é término.
Então aí você vê que qualquer coisinha que você fazer, você é cancelado e o relacionamento é terminado. É meio, cara, que se você parar pra pensar, os relacionamentos exigem de tudo de você, né? Você tem que ser o melhor amigo, o amante perfeito, o terapeuta, o coach financeiro, o personal trainer, e tudo isso em uma só pessoa. E se você não for nenhuma dessas qualidades que eu falei pra vocês, o seu relacionamento tá por um triz. E a gente entra num ponto crucial nessa conversa, né? O homem médio tá sempre pisando em ovos, né? Porque olha só, você tem que ser o homem perfeito, entre aspas, né? Um homem idealizado na cabeça das mulheres que pra elas mostram interesse. Ou seja, você tem que ser provedor, você tem que ser financeiramente estável, tem que proporcionar uma vida X pra ela, você tem que dar atenção pra ela, mas não pode ser grudento, você não pode ter ciúmes dela, você tem que ser liberal em certas partes, sendo que muitas vezes pode ferir seus princípios e valores. E por aí e vai. Isso, cara, querendo ou não, é meio que andar numa corda bamba. Enquanto a outra pessoa só tá esperando você tropeçar e terminar. E a outra parte que é, na maioria das vezes as mulheres não gostam de relacionar isso, mas a questão da dependência financeira feminina. Quando você tá no relacionamento com ela, o homem mediano, né? Uma hora ou outra, dependendo da pessoa que você escolher, né? E na grande maioria das vezes os relacionamentos funcionam assim, você vai ter que sustentar ela em todos os quesitos. E não é questão de ser machista ou isso e aquilo, mas meio que elas exigem já isso do parceiro. E se você é um homem mediano que ganha menos, um pouco mais de um salário mínimo, muitas vezes não conseguiu conquistar as coisas que ela almeja para ela ou pro casal, enfim, você sempre vai estar em risco no relacionamento. Você nunca vai ser bom o suficiente para ela. É claro que nem toda mulher é assim, deixando claro, mas que a gente tá vendo hoje em dia, e você pode ser até a prova viva disso, é que tá muito mais comum do que apenas um caso isolado, né? É aquele fato que a tolerância emocional diminuiu muito, né? Antigamente, se você reparar bem, as pessoas tentavam resolver os conflitos. E hoje a mentalidade é, se não tá do jeito que eu quero, eu caio fora. E cria, querendo ou não, um tipo de relacionamento condicionado, né? O homem médio vive com medo de errar. E quando você vive com medo de errar, você não é mais você. Aí você começa a se moldar, a se podar, a se esconder partes de quem é para manter a relação funcionando. Mas isso, cara, querendo ou não, cobra um preço altíssimo a longo prazo. O homem perde sua autenticidade, sua energia natural e depois que acontece o término, até ele se reencontrar, muitas vezes demora tempo ou até não acontece. E no fim das contas, quando ele se dá conta, ele já está exausto, tentando sustentar uma relação que na verdade já tinha prazo de validade desde o começo. Então agora a gente entra no X da questão, né? Vale a pena ainda para o homem médio, aquele que ganha seu salário, tem sua vidinha, suas contas para pagar, será que vale mesmo a pena se meter num relacionamento? Olha, na minha opinião sincera com vocês, depende, mas na grande maioria das vezes não compensa. Porque, ó, vou mostrar algumas coisas para você abrir essa cabeça e mostrar um lado da moeda. Primeira coisa aqui que sempre vai acontecer, o investimento emocional. Olha, você vai se abrir, vai mostrar suas vulnerabilidades, vai mostrar os seus hobbies, que eu falei pra vocês, os seus gostos pessoais. É meio que você vai se abrir para uma pessoa que você não conhece, mas que você à primeira vista gosta. Então você vai meio que criar uma conexão com aquela pessoa, ok? Só que quando acaba, dói, né? Dói para todo mundo. Mas vários estudos mostram que os homens têm mais dificuldade de se recuperar emocionalmente de término do que as mulheres. Então, mesmo que as mulheres sintam aquela dor inicial do término mais intensamente, vocês sabem muito bem que depois de um tempo ela tem uma vida normal, até situações, né, que o esposo foi de arrasta pra cima, você vai ver depois de um tempo ela já tá casada com outro, tendo uma vida feliz, etc. E os homens, na grande maioria das vezes, levam mais tempo para se recuperar e muitos não se recuperam completamente. Aí por quê? Porque pode entrar naquele lado daquela rede de apoio, né, que elas têm muito mais do que os homens. Muitas vezes os homens não sentam com os amigos para desabafar, para falar da vida, apenas aceitam a realidade e tentam levar a vida. Então isso pode ser uma questão para você pensar ou repensar no quesito do relacionamento, né? O outro seria aquele investimento financeiro, que é um dos pilares que elas almejam, né? E isso é real, cara. Namoro, relacionamento custa dinheiro. Você vai pagar o jantar, cinema, presente de aniversário, mimos pra ela que ela pode exigir, de Natal, Dia dos Namorados, mês de namoro, e a lista nunca acaba, né? Então, se você colocar na ponta do lápis tudo isso que eu falei pra vocês, o salário que você ganha, a responsabilidade que você tem morando na casa dos seus pais ou morando sozinho, bom,
E eu acho que isso tem que ser uma mão de via dupla. É lógico que, como homem, né, é satisfatório você bancar tudo, o desejo praticamente de todo homem é sustentar sua casa. Porém, entretanto, quando você está conhecendo uma pessoa, você não pode colocar a carroça na frente dos cavalos. Você vai conhecer a pessoa como realmente ela é. Se ela é uma pessoa que só quer você por interesse, né? Mesmo que você seja um homem mediano na cabeça dela, mas ela sempre vai querer que você faça mais daquilo que está nas suas condições. Então você tem que analisar isso muito bem. Compensa financeiramente falando, eu fazer isso ou aquilo. E outro ponto disso, né, na questão até financeira, que é aquela insegurança constante. Você tá sempre naquela, será que eu tô fazendo certo? Será que ela tá feliz? Será que eu falei algo errado? Será que eu não comprei algo que ela não quis? E querendo ou não, é um estado de alerta permanente, né? Que com o tempo cansa e cansa muito. Você tá naquele relacionamento, mas você tá infeliz. Você só está, por muitas vezes, né? Por carência ou pra mostrar pros outros, né? O famoso status que está com alguém. Ainda mais você é um homem mediano, pode acontecer isso de fato. E também pode acontecer aquele desequilíbrios nas trocas. Você pode oferecer estabilidade, cuidado e proteção, mas nem sempre recebe o mesmo nível de lealdade e parceria de volta. Então o ponto é, o homem médio, aquele que trabalha, se esforça, paga suas contas e tenta construir algo sólido, muitas vezes sai emocionalmente drenado no relacionamento, porque ele investe tempo, energia, carinho, tudo aquilo que ela deseja e fora aquilo que ele quer fazer, mas está além da sua alçada, e quando a relação acaba, sobra apenas o vazio e as contas para pagar. Então, para fechar esse vídeo, na minha opinião, os relacionamentos hoje, querendo ou não, têm certo prazo de validade sim. A maioria esmagadora deles vai acabar. E os números, as pessoas que estão ou já passaram por isso, comprovam tudo isso que eu falei para vocês. E a questão, né, vale a pena pro homem médio? Cara, depende muito, né, que eu falei para vocês, mas na grande maioria das vezes, eu acho que não compensa. Lógico, depende da pessoa que você vai conhecer, se você analisa todos, né, as situações, isso e aquilo, que se você vê que é uma pessoa que realmente quer crescer com você, aí sim vale a pena. Mas, gente, não estamos vivendo num mundo de fantasia. A realidade dura, né, da vida é que é muito difícil você achar uma pessoa assim, né? Eu sei que pode existir exceções, mas é difícil, né? Sejamos sinceros aqui. E se você decidir que vale ou não vale a pena, tudo bem também, é a escolha de cada um, né? O que eu posso falar pra vocês, né, independentemente se você quer ou não, se você acha que vale ou não, cara, foca em você, né? Tenta construir sua vida, buscar sua felicidade, mesmo que você ainda seja um homem comum, né? Nos olhares delas, ou um homem mediano. Cara, você não precisa necessariamente de um relacionamento para ser feliz, né? Você precisa principalmente de um propósito de objetivos e de crescimento pessoal. E o resto, cara, relacionamento, não relacionamento, é consequência. Mas eu quero saber de você. Você concorda sobre tudo isso ou discorda completamente? Deixe nos comentários a sua opinião. E também, se você tem outro tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante, de compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.